Quando Jesus ele luta, ali, a tentação no deserto, a gente fica pensando que foi algo simples. Foi uma verdadeira batalha de muitos altos. E Jesus vence citando o livro do Deuteronômio. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Ele cita Deuteronômio 16. Ele diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele cita Deuteronômio de novo, dizendo, adorarás ao Senhor teu Deus. E o diabo deixa. O que as pessoas entendem assim, pastor, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você ter a ferramenta de ataque. Você falou muito bem. Repare que quando Paulo, eu tive ano passado em Éfeso, fiz aquela viagem das 7 igrejas ali do Apocalipse. Você entra na cidade de Éfeso, você percebe ali um lugar construído para uma adoração maligna. Não é só a Diana dos Efésios, você está vendo ali o templo que foi construído até a próprio César, para Adriano, tem a escola de Tirano, tem aquela placa de pedra da deusa Nike, que é a Nike, né? Sim. E quando você chega ali, você fica imaginando o que Paulo quis dizer quando ele falou, toma a armadura de Deus, o capacete da salvação, as botas da prontidão do evangelho da paz, o cinturão da verdade, se embrulhe na verdade, coloca o peitoral da justiça, sobretudo, de cima a baixo, o escudo da fé é a espada do Espírito. E aí, vírgula, orando, aí entra a guerra. Porque não adianta eu pegar o armamento se eu não vou guerrear. É verdade. Em todo tempo, com toda oração e súplica. A oração é a prática da guerra espiritual. E a carne nunca vai querer orar. A carne, ela milita com o Espírito. Gálatas 6 diz que tem uma guerra civil dentro da gente. Eu estudei muito guerra a minha vida toda, eu sou oficial das Forças Armadas. A guerra civil, ela acontece dentro de um mesmo Estado-nação. Não é uma nação contra uma nação. É um partido querendo subjugar o outro, é uma parte querendo subjugar o outro. Eu mandei soldados, eu mandei tropas, eu treinei para a guerra civil em Ruanda. E ali os Tutsis, eles lutavam contra os Hutus. Havia um conflito, isso está dentro de nós. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. A carne não quer orar. A carne quer conforto, a carne não quer ir na igreja, a carne não quer jejuar. Vamos jejuar hoje? A carne não quer. Ela sofre. A carne quer experimentar delícias, sabores, prazeres, status. A carne quer poder. O espírito está pronto, né? O espírito está pronto. A carne ela é muito fraca. Então, dentro da guerra espiritual, eu sempre digo que existem 5 armas que são primárias, fundamentais. Ninguém pode ir para a guerra sem ela. A oração, o nome de Jesus. O nome de Jesus coloca o inferno de joelhos. Em meu nome expulsarão demônios, purificarão leprosos, curarão enfermos. O nome de Jesus, ele foi exaltado por causa da humilhação. Jesus, ele se humilhou, se fez servo, se fez homem, morreu a pior das mortes. Verdade. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome. Você vai reparar que o 3º mandamento da Bíblia, dentro daquela construção de fidelidade, ele fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. O nome, ele carrega uma autoridade tão forte que Deus fala assim para Adão, domine sobre os animais, coloque nome neles. Então ele chama a girafa de girafa, o leão de leão, o golfinho de golfinho. E quando você tem um nome, você captura, você sequestra a vontade. Jesus chega na região de Gádara e pergunta para o demônio, qual o teu nome? Ele diz, meu nome é Legião. Por que é Legião? A noção de legião é uma noção romana. É uma tropa de soldados, uma legião romana, armados até os dentes, que são comandados por um tribuno. Então o tribuno é aquele que comanda a legião e ali no meio são encaixadas, né, as antigas falanges, que eram gregas. Eu estou falando de Alexandre o Grande, agora estou falando do reino, o Império de Roma. Os centuriões com as suas centuras entram ali. O nome, quando você sabe o nome da entidade que está localizada numa família, numa vida,
Você domina ela. Qual o teu nome? Então, o nome de Jesus é a segunda arma que tem poder. A terceira arma chama-se sangue. E interessante, só abrindo um parêntese, que o homem possesso de Gadara, os demônios não quiseram falar o nome, né? Não. Eles não quiseram, eles preferiram entrar nos porcos, porque, na verdade, os demônios, eles estavam naquele homem, mas eles também governavam aquele território, né? Eles eram muito bem-vindos. Ali, questão, uma legião, para o público entender, funciona como um tabuleiro de xadrez. Isso aqui não é um tabuleiro de xadrez, mas tem aqui, você imagina que os peões, né? Aí vem a torre, o cavalo, o bispo, a rainha, o rei. Você pega a formação militar mesmo de uma legião, ali os mais jovens ficam numa primeira fileira, Sim. ficam os mais experientes numa segunda fileira e os mais fortes, aí é força física, vigor, numa terceira fileira. A questão da legião é que ela é enganadora. Manifesta um espírito imundo que ele não está governando aquela legião, é um peão. Isso vai confundindo. Uma pessoa possessa de uma legião, ela tem comportamentos que não é lícito falar aqui numa live. Sim. São autodestrutivos, Sim. se autolesionam, ferem a família inteira. Eu nem estou falando de violência física só, não. Sim. Eu estou falando de comportamentos Degradação, degradantes. né? Exatamente. O nome, ele é capaz de exercer mudança. Quando eu te dou um nome, o teu nome, quando teu pai te deu um nome, ele te deu um destino. O nome, ele dirige você uma espécie de biografia escrita antecipadamente. O nome dele vai ser William, o nome dele vai ser Jacó. Jacó, ele recebeu o destino de quê? De usurpador. Ele vai vencendo etapas até que Deus fala, vou trocar teu nome. O senhor acredita que o nome, ele tem uma influência espiritual sobre a pessoa? Tem. O nome, ele dá pra gente, quando eu digo escrever uma biografia antecipadamente, o lado ocidental da nossa cultura não liga para isso. Mas o lado oriental, eles têm isso muito claro. Jabes é um nome impressionante, que significa sofrimento. Sim. Assim como Pérez significa terremoto. Mara. Mara. Amarga. Amargura. Você vê que quando Deus quer mudar o destino de alguém, o que significa Abrão? Não pai. Pai de vento. Olha lá o não pai. Então Deus, antes de mudar a história de Abraão para Abraão, ele vai mudar o nome dele. Olha para o céu. Multidões, né? Conta as estrelas, né? Ele oferece para Deus aquilo que todo mundo poupa. A gente é crente por causa de Abraão. Por que você não poupou? Você tem uma poupança? Você tem algo que você guarda num cofre? O teu único filho? Olha para o céu e tenta contar as estrelas. Tenta contar o pó da terra. Assim vai ser a sua descendência. O teu nome não será mais Abrão, porque por pai de nações eu te estabeleci.